Existe um momento na vida em que você percebe uma verdade brutal. Não importa o quanto você lute, o ambiente sempre vence. Algumas pessoas quebram, outras enlouquecem. Mas um grupo muito pequeno aprende a não só se adaptar ao ambiente, mas usar também esse ambiente em favor de seus interesses. Aqui quem vos fala é o Pragmático. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que mesmo alguém comum e talvez fraco e deslocado pode se adaptar a qualquer tipo de ambiente e ainda se beneficiar usando o ambiente a seu favor. Neste vídeo você verá a adaptação, a habilidade essa muitas vezes subestimada, que se bem aplicada pode transformar a forma como você enfrenta qualquer ambiente hostil da sua vida. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma coisa um pouco diferente do padrão do canal. Geralmente eu costumo analisar relatos de pessoas pela internet, só que desta vez eu vou estar analisando uma situação de um filme que eu achei bem interessante, que é a respeito da adaptação. Em alguns momentos a gente é exposto em ambientes bem diferentes do que a gente está acostumado. E o problema de ser inserido em ambientes ou situações diferentes do comum é que a gente pode não estar preparado e acabar cometendo erros no meio da caminhada. E aí, nesse caso, eu vi um filme que ilustra bem isso, na qual um protagonista passa por uma situação que o obriga a se adaptar e moldar o ambiente. E ele consegue fazer isso com maestria. Embora esse relato se trate de um filme, muitas das coisas que tem nesse filme dá pra gente aplicar na nossa realidade. O nome desse filme é Um Sonho de Liberdade. E bom, o filme se passa na década de 1940. O protagonista é Andy, um bem-sucedido banqueiro. Ele é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa e seu amante, um crime que ele sempre negou ter cometido. Ele é enviado para a penitenciária estadual de Shawshank, um lugar notório por sua brutalidade e corrupção. Andy sofre para se adaptar à vida dura da prisão. Ele rapidamente chama a atenção de um grupo conhecido como os Irmãos, liderado por Boggs, que repentinamente o agride e o abusa. Andy resiste, mas vive anos de terror e violência, ilustrando a completa desumanidade do sistema. Com o tempo, Andy começa a interagir com alguns presos específicos. Por exemplo, Red, que é um preso que consegue as coisas de fora da prisão, algo que os outros presos não deveriam ter acesso. A sorte de Andy muda durante um trabalho externo. Ele ouve um dos guardas reclamando sobre o imposto de uma herança. Andy arrisca levar uma surra dele, se oferecendo para ajudá-lo a manter o seu dinheiro legalmente sem ter que pagar imposto para o governo. Em troca, ele pede cerveja gelada para todos os seus colegas de trabalho, conquistando um momento de dignidade e, crucialmente, a proteção não oficial dos guardas. Quando Boggs e os seus irmãos tentam agredir Andy novamente, os guardas espancam Boggs brutalmente, o deixando paralítico. A partir daí, ninguém mais toca em Andy. Andy se torna o contador e lavador de dinheiro não oficial da administração da prisão. Ele gerencia as finanças pessoais de todos os guardas. Assume o comando de um esquema de corrupção do diretor da prisão, que desvia dinheiro de obras públicas usando a mão de obra prisional. Cria uma identidade fictícia para lavar o dinheiro sujo. Consegue pacientemente expandir a biblioteca da prisão, tornando-se uma figura respeitada e indispensável. Um homem que no início era um sujeito isolado, fraco, agredido, insignificante na prisão, se torna um dos presos mais influentes da prisão, ao se adaptar ao sistema e usar sua habilidade de finança de modo que o venha a beneficiar. Depois de alguns anos, Andy encontra um jovem prisioneiro, Tommy, que revela que outro preso confessou ser o verdadeiro autor do crime pelos quais Andy foi condenado, sendo esta a chance de Andy provar sua inocência. Já o diretor da prisão, temendo perder o Andy, o seu contador e lavador do seu esquema de lavagem de dinheiro, ordena que os guardas o assassine Tommy, e Andy é colocado em uma solitária por meses. Ao sair da solitária, Andy percebe que a justiça legal nunca o libertaria, e é quando ele decide colocar em ação o seu plano de fuga, que vinha sendo executado em segredo por 19 anos. Andy havia escavado um túnel na parede de sua cela com uma pequena picareta de rocha, escondida atrás de um poste. Em uma noite de tempestade, ele se rasteja pelo túnel, atravessa o sistema de esgoto e escapa para a liberdade. Ao fugir, ele usa a identidade falsa que criou para lavar o dinheiro e saca todo o dinheiro que havia lavado nessa identidade fictícia.
e foge do país. E após sair do país, ele envia os registros contábeis detalhados sobre toda a corrupção que ocorreu dentro da prisão que ele estava. Tudo isso é enviado para um jornal local. E resultado, o diretor é cercado pela polícia e pela imprensa. Ele acaba cometendo um suicídio no seu escritório. E depois, Red, um grande amigo de Andy na prisão, finalmente consegue a liberdade condicional. Seguindo as pistas deixadas por Andy, ele viaja para o México e reencontra Andy em uma praia paradisíaca e realiza o sonho compartilhado de liberdade e recomeço. Bom, fazendo o resumo do filme, basicamente a história gira em torno de Andy, um banqueiro que é preso por um crime que ele não cometeu. E aí os primeiros anos de prisão ele acaba sofrendo bastante. Ele é isolado e é abusado por alguns dos presos. Só que com o tempo ele começa a entender mais ou menos como é que as coisas funcionam e age de acordo com as regras daquele lugar. E em dado momento, surge uma oportunidade na qual ele pode usar suas habilidades de finança, já que ele havia trabalhado como um banqueiro. E nisso, ele consegue ajudar um dos guardas e vira um efeito bola de neve. Depois de ajudar esse guarda, outros guardas pedem ajuda, depois ele ajuda o diretor e, enfim, meio que ele acaba virando uma espécie de contador na prisão. Ele também faz alianças com alguns presos específicos, faz amizade e meio que ele vira o preso mais influente daquele ambiente, ao ponto dos guardas acabarem protegendo ele dos outros presos. E bom, algumas das coisas que foi mostrado no filme, apesar de ser um filme, dá pra ser posto em prática no nosso cotidiano e dá pra gente adaptar ao nosso ambiente. E neste caso eu vou analisar a estratégia que ele usou para chegar nesse ponto. E embora talvez o seu contexto não seja de prisão, mas o que ele mostra pode ser útil até em outros contextos alternativos. Enfim, vamos para a análise. Bom, indo direto para a análise. Como se adaptar e dominar o ambiente? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a análise. Do que se trata isso? Basicamente, faça análise do ambiente. Nessa etapa, você não vai simplesmente chegar no ambiente e sair mandando, fazendo o que acha melhor e tal. Não, o que você irá fazer é o seguinte. Você primeiro irá analisar e fazer uma leitura do local que você está. Você irá ver quem manda, ver quem finge mandar, quem influencia sem aparecer, quem pode te ajudá-lo ou te prejudicar. No filme, ele não cria atrito e nem tenta se provar. Ele simplesmente age como alguém mais neutro e discreto. O que a gente tem que fazer no início é isso. A gente primeiro precisa entender como aquele ambiente funciona, entender as estruturas, as pessoas, antes de fato tomar uma atitude. Porque por mais que possa parecer um erro besta, muita gente acaba errando nisso. De já tomar uma atitude e fazer sem ao menos entender como é que as coisas funcionam. E a primeira coisa que a gente pode pegar de exemplo dele é a análise do ambiente. Pois antes de ele fazer o que ele fez, ele primeiro fez uma leitura do ambiente, entendeu como é que funciona a estrutura daquele local. E aí o primeiro ponto que a gente tem que analisar no nosso contexto é isso. Bom, além disso, após analisar o ambiente, a gente tem um ativo estratégico. E o que seria isso? Use sua habilidade pessoal mais benéfica naquele contexto. Basicamente, após você entender como o sistema em que você está inserido funciona, você irá fazer uma autoanálise e ver o que é que você é bom, o que é que você pode oferecer de valor para se destacar e tentar se beneficiar naquele contexto. No filme, por exemplo, Andy ele entendia que seu diferencial não era físico, mas sim técnico. Ele sabia de finança. E isso acabou ajudando muito, já que ele usava esse ativo para criar relevância. Primeiro com pequenos favores, depois com a otimização tributária. E mais tarde ele acaba controlando a parte financeira da própria administração da prisão. Porém, isso daí era o que ele conhecia. Ele poderia ser um lutador, vamos supor, se ao invés de ele ser um banqueiro, um contador, se ele fosse um lutador de boxe, aí já seria um outro ativo. Aí você tem que analisar de acordo com aquele ambiente. Naquele ambiente, o que é que você pode fazer de melhor? O que é recompensado, que você pode usar ao seu favor e se beneficiar naquele contexto. No caso específico dele foi finança, mas se ele fosse um atleta, se ele fosse um lutador, aí ele teria que usar essa habilidade ao favor dele. Aí no seu caso você teria que analisar o que é que você é bom, no que é que você tem de vantagem para poder aplicar naquele ambiente. Essa é a parte do ativo estratégico.
Agora, indo para a parte 3 desse vídeo aqui, a aliança. Aqui. Faça amizade ou se aproxime de pessoas estratégicas. No filme, Andy não tenta ser popular. Ele não tenta conquistar todo mundo e fazer amizade com todo tipo de gente. Ele foca em pessoas específicas. Ele constrói alianças que seja estratégica, como, por exemplo, o Hugo Red, que é um cara que consegue todas as coisas de fora da prisão. Também ele tenta se aproximar de alguns guardas, mais tarde também um diretor da prisão. E nisso é um ponto importante para você que tenta dar um jeito de tentar se beneficiar em certo ambiente, em certa situação, ao invés de você tentar mirar e fazer amizade ou se aproximar de pessoas que não são relevantes, ou que dificilmente ajudar você a chegar no seu objetivo. Foque em pessoas que realmente podem te ajudar a alcançar o que você deseja de fato alcançar. A não ser que a pessoa específica que teoricamente não teria poder consiga te ajudar a alcançar uma outra pessoa, aí já é uma situação bem diferente. E aqui o que é importante, você irá se aproximar das pessoas estratégicas, das pessoas que podem realmente te ajudar a alcançar o seu objetivo final. E bom, uma coisa que é interessante, muitas pessoas até de outros canais eu vejo falando pra pessoa ter que ser fria, ter que ser calculista, e não necessariamente você precise fazer isso. Já que, por exemplo, no próprio filme mesmo, ele se molda ao contexto da prisão, mas ele não muda sua personalidade, ele não se altera completamente. Ele adapta a sua personalidade àquele contexto, ele não muda completamente. E o objetivo em si da adaptação não é você simplesmente mudar completamente, virar uma outra pessoa, mas sim você ser mais flexível e adaptar, mas sem moldar completamente. Já que muitas vezes uma mudança brusca pode soar como algo falso e pode, de certa forma, acabar mais te prejudicando do que te ajudando. Enfim, o vídeo vai estar ficando por aqui. Um vídeo mais curto do que eu faço normalmente. Se você achou esse vídeo interessante, se esse vídeo foi útil para você, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Deixa o gostei se esse vídeo te agregou de alguma forma. No mais, é só isso. Você está no canal Estratégia Pragmática e nos vemos no próximo vídeo.